desde criança, que as crianças imaginam demais, isso é fato. Mas eu imaginava muito mais. Eu via muito além das outras crianças. Eu acreditava. Acreditava mesmo. Acreditava em trolls, em fadas, em duendes, em bruxas. Em bruxas? Não. Eu não acreditava em bruxas. Elas mentem demais. E não se pode dar credibilidade a quem mente demais. Eu acreditava até que dentro dos semáforos haviam 3 duendes. Um verde, um amarelo e um vermelho. E que cada um deles era responsável pela lâmpada correspondente à sua cor. E o vermelho parava tudo. Que pensamentos mais meigos e inocentes. Mas os pensamentos meigos e inocentes paravam por ali. A partir do momento que se tem medo do escuro por enxergar demais, parece que tudo que havia de inocência dentro de você se transforma num medo irracional do desconhecido. Quase como a queda de um abismo que nunca chega ao fim. Mas, por ser criança, você ainda não tem nenhum medo real disso. Você ainda não sabe a diferença entre o conhecido e o desconhecido. Entre aquilo que só se pode ver ou ouvir e aquilo que atinge naturalmente os 5 sentidos. Bizarro não atingir os 5 sentidos quando você tem manifestado em si o 6º sentido. Então, melhor seria não acreditar em nada, não perceber nada, mas também seria muito cruel ser tão incrédulo assim desde tão cedo. Eu tinha medo da casa da minha avó. Até hoje, eu não sei explicar muito bem porquê, mas eu não consigo passar muito tempo sozinha lá dentro. É como se algo de muito doloroso tivesse acontecido ali. Estava da minha casa no meio do sertão, para lá do arraial do temor de Deus, indo para mais longe ainda da Serra do Mundo. Eu era muito pequena. Morávamos meu pai, minha mãe, uma de minhas tias e eu. Ninguém entendia muito bem porque eu era tão quieta. Quieta demais, inclusive, para uma menina da minha idade. Eu acho que eu assustava os meus parentes dizendo coisas estranhas, desejando coisas sem muito sentido. Uma vez, minha mãe estava muito doente. Meu pai queria porque queria que eu desejasse que minha mãe se curasse. Eu só olhava para ele e dizia, deixa, deixa. Não sei quem desatava mais a chorar. Subi na cama de minha mãe, dormi abraçada com ela. No outro dia de manhã ela já estava bem, melhor do que antes. Agora eu estou confusa. Eu não sei se o que eu dizia acontecia mesmo ou algo parecido. E eu, que já não era muito de ocupar espaço, estava sendo cada vez mais protegida. Os meus pais tinham medo que os padres da cidade soubessem desses meus quereres e me levassem embora. Teve uma época, depois de muito tempo sem chover, que meu pai de novo queria porque queria que eu desejasse chuva. Mas eu não podia fazer isso nem nenhuma outra coisa, eu era apenas uma criança. Certa noite, eu fui pro meu banquinho no quintal. Sentei lá e pedi baixinho.
quase em oração. Eu quero um arco-íris. Instantes depois eu senti as primeiras gotas de chuva no meu rosto. Eu não podia me conter de tanta alegria. Corria de um lado para o outro da casa, do quintal, subia nas árvores. Eu parecia um pintinho brincando no lixo. Os meus pais não podiam acreditar que eu estivesse tão contente em ter visto o arco-íris que eu tinha desejado. Até que minha tia me repreendeu violentamente. Meus pais não entenderam muito bem por quê. Dias depois eu adoeci. Minha mãe não saía dos pés da minha cama. Meu pai não parava de rezar. E minha tia contou aos dois que eu tinha desejado um caixãozinho verde para depois da minha morte. Mas isso é o que dizem. Não se pode ter memórias quando não se tem lembranças.
engraçado, porque chega um momento na sua vida que você pode dizer que conhece a maioria das pessoas, tem uns 10, 12 anos. E é exatamente isso que acontece comigo agora. A maioria dos meus amigos, com quem eu não tenho mais contato, eu devo conhecer há uns 10 anos. Meus outros amigos, de quem eu ainda não me afastei o suficiente, eu conheço há uns 4, 5 anos. Às vezes eu fico me perguntando o que os meus antigos amigos andaram fazendo de suas vidas. Até onde eu saiba, alguns casaram, se separaram, casaram de novo. Outras tiveram filhos, vários. E falaram até que algumas aumentaram os seios, outras reduziram. Um deles cortou o que tinha e colocou o que não tinha. Infelizmente, alguns mataram, outros morreram. Mas certamente a maioria deles deve ter engordado uns 20 quilos desde a última vez que eu os vi. E isso tem uns 5 anos. É muito tempo. Eu me sinto meio aquém daqueles que eu tinha como meus antigos amigos. Nós estamos na mesma cidade, mas não pertencemos ao mesmo mundo. Eu me sinto tão distanciada deles quanto dos amigos que eu ainda não tenho. Vendo e sabendo da vida deles através de terceiros, eu me pergunto: o que fiz eu da minha vida? Eu não sei. Faço a menor ideia. Talvez eu tenha engordado uns 20 quilos, ou então eu tenha me cansado várias vezes e me separado de mim. Talvez eu tenha me parido algumas noites, me amado algumas manhãs, me matado um pouco, morrido um pouco, mas esquecido de mim todas as vezes. Jamais andei a cavalo, mas certa noite sonhei que galopava furiosamente à beira-mar, de cabelos soltos e sentindo o vento no rosto. Na manhã seguinte, eu acordei com a vontade louca de praticar hipismo ou alguma coisa parecida. Às vezes eu tenho a impressão de que sei de coisas que de fato não sei. Como se a minha carga genética trouxesse informações vividas pelos meus ancestrais. Ou então, se o meu DNA quisesse satisfazer algum desejo escondido dos meus tataravós. Tenho a impressão de que nas minhas veias corre o sangue mouro, hispânico, cigano, que eu não sei se fazem parte mesmo da minha árvore genealógica, mas que fazem dos meus sonhos tão reais que eu juro tê-los vivido na noite anterior. Mas esses são os sonhos, que são bons, confortáveis e prazerosos. Já os pesadelos parece que trazem à tona todos os medos vividos por meus ancestrais, desde a época em que morávamos em cavernas. Medo da fome, do frio, do fogo, da morte, sempre caindo dos voos, sempre presa debaixo de uma lâmina de gelo, sempre presa dentro de uma casa em chamas e nunca conseguindo acordar. Certas noites, eu prefiro nem dormir. E isso me enlouquece. Por se tratar de uma insônia programada, planejada, desejada. Reluto em fechar os meus olhos, porque acredito que se o fizer, não acordarei nunca mais. Nos meus sonhos, eu corro, fujo, mas meu corpo continua ali, parado, imóvel na cama, sem fazer um movimento sequer. E nos meus pesadelos, eu grito,
Choro, me desespero, me angustio profundamente. Eu não sei o que é isso. Não sei. Só sei que é algo que eu não gosto de modo nenhum. Embora eu goste muito de sonhar. E eis que o mais inesperado de fato aconteceu. Depois de muito tempo, eu escutei um "eu te amo", que foi ao mesmo tempo inesperado e assustador. Não faz o menor sentido dizer isso justamente agora, no momento em que tudo se encaminha para o lado extremamente oposto ao que ela deseja. Eu não podia fazer outra coisa a não ser dizer não. Dizer não para mim é tão natural quanto mentir. Mentir para mim é tão natural que chega um ponto que eu não sei se o que eu estou falando é mesmo verdade ou se até mesmo as minhas recordações são fictícias. Eu sempre dependo das lembranças dos outros quando eu quero traçar uma linha de raciocínio lógica sobre o meu próprio passado. Eu nunca fui muito de acreditar nessa história de duas metades que se completam. Eu sempre me senti muito pela metade. Sempre. Inclusive quando eu buscava me encontrar em outras pessoas. Ilusões. Só isso. Ninguém, homem ou mulher, seria capaz de ser a metade que me falta. Ninguém. Nenhum ser humano seria capaz disso. Ser alimentada numa mamadeira durante muito tempo. Tigrela não passava de um gato crescido, desses, de pelo fulvo e listras tostadas. Tinha um olhar de ouro, 2/3 tigre, 1/3 mulher. Foi se humanizando. Seu olho é amarelo bem clarinho, da mesma cor do uísque. Ai, ela adorava o uísque, mas só chegou a ficar de porre mesmo uma vez. Quando bebia, dava cambalhota pelos móveis, rolava pela sala, até se pendurar no lustre e ficar lá, balançando, de um lado para o outro, de um lado para o outro, até despencar com metade dele no almofadão. Depois, nós dançamos o tango juntas. Foi atroz. Em seguida, entrou na depressão. E quando se deprime, fica intratável. Quebrou toda a mobília da casa, quis rasgar o meu chambre, até tentou se atirar do parapeito do terraço. Tive que mandar por uma grade em torno do terraço, só por causa dela. Eu sei que se Tigrela quisesse, se treparia nele sem a menor dificuldade. Mas sei também que ela só tenta o suicídio quando bebe. Somente quando bebe. Certas manhãs, quando o sol bate o topo do prédio,
Se Tigrela estiver deitada no almofadão da sala, é linda a sombra da grade se projetando sobre o seu pelo, formando uma verdadeira armadilha. Eu sei que, falando assim, parece crueldade manter um tigre asiático dentro de um apartamento. Mas a natureza é muito sábia. Tigrela se adaptava muito bem ao pouco espaço que tinha. Afinal, ela não passava de um gato crescido. Ela crescera até demais. Embora continuasse do mesmo tamanho, ocupava cada vez mais espaço. Uma de nós teria mesmo que... Certa noite, enquanto me arrumava para o jantar, Tigrela veio me ver. Não gosta muito que eu saia, mas nessa noite ela estava contente. Até aprovou meu vestido. Ela gosta dos vestidos mais clássicos. Esse era um longo, cor de palha, mangas compridas e cintura baixa. Gosta, Tigrela? Ela se aproximou, pousou as patas sobre meu colo e lambeu de leve o meu queixo para não estragar a maquiagem. Depois, puxou o meu colar de âmbar com os dentes. Quer para você? Perguntei. E ela grunhiu, firme, mas delicada. Tirei meu colar, coloquei no seu pescoço. Ela lambeu minha mão e saiu. Foi olhar-se no espelho. As contas maiores arrastavam no chão. Quando ela está contente, o olho é amarelo bem clarinho, da mesma cor do âmbar. Mas algo estranho estava acontecendo. Aquilo que eu achava ser complementar começava a ser invasivo. Eu ia perdendo espaço, ela ia tomando espaço. Eu ia tomando seus hábitos felinos, ela ia tomando os meus hábitos humanos. Inclusive o mais humano dos sentimentos, o ciúme. Fica lá, no meio do terraço. Eu mandei construir uma selva em miniatura especialmente para ela. Posso morrer de chamar que ela não vem. Fica lá, amoitada no meio da folhagem. Recusa a manta, a almofada. E eu nunca sei se seu focinho está úmido de lágrimas ou de orvalho. Eu não aguentava mais me sentir sufocada. Então, eu resolvi sair com um de meus amigos. Quando eu voltei, ela estava lá, parada, diante da porta, parecendo uma esfinge. É claro que eu disfarcei como pude, mas Tigrela é muito esperta. Farejou até sentir cheiro de homem em mim. Ficou uma fera. Passou 2 dias arrastando pela casa o colar e a soberba. 2 dias sem comer. Ela não me disse nada. Mas eu sabia que me observava através do vidro, com seus olhos de fêmea. Acho que naquela noite mesmo, ela deduziu o que eu estava pensando. Ficamos muito desconfiadas uma com a outra. Mas mesmo assim ainda havia tanto fervor. Às 11 horas. Já deve ter acordado. Gosta da noite. Eu deixei todas as luzes apagadas. Ela enxerga muito melhor no escuro. Principalmente se está em desespero. E essa noite ela estava desesperada. Acho que eu estou com ele agora. Ao invés de leite, eu enchi sua tigela de uísque. E deixei todas as portas do terraço abertas. Essas portas ficaram abertas outras noites,
mas não aconteceu nada. Mas nunca se sabe. Tigrela é tão imprevisível. Eu volto para casa tremendo, porque eu nunca sei se o porteiro vem ou não me dizer que de algum terraço se atirou uma jovem nua, com um colar de âmbar pendurado no pescoço. Depois de tudo isso, eu resolvi fechar para balanço, me livrar do estoque de coisas velhas, dar espaço às coisas novas. O único problema de fechar para balanço é ter que reabrir em queima total. É quando eu me sinto oscilando entre um fogão, uma geladeira ou uma TV de LCD de 72 polegadas. Quando no final das contas, eu não passo do pobre vendedor que se mata de trabalhar para ganhar uma porcaria. Daqui a pouco eu verei nos anúncios: promoção! Mulheres com 95% de desconto! E eu digo, são de procedência duvidosa. E eu falo isso começando por mim. Eu me sinto usada às vezes. Embora eu prefira fazer de conta que isso é exceção à regra. Mesmo eu sabendo que não é. Mas eu nada tive a ver com aquela morte. Não com aquela. Eu quis ir muito longe da última vez. Na verdade, eu queria era sair correndo, louca, desesperada, fugindo do nada para o lugar nenhum. Se bem que para mim, fugir não seria grande novidade. Afinal, eu estou sempre fugindo ou fingindo. Talvez o cúmulo daquela fuga fosse a minha tentativa de fugir de mim mesmo. A inquietação da cidade me parecia infinitamente distante. Os meus óculos escuros acinzentavam ainda mais a paisagem monocromática das ruas. Mas nem assim eu deixei de perceber o quanto eu me sentia deslocada daquele lugar. Um lugar que escolhi para ser meu. Motoqueiros cruzando o trânsito, motoristas xingando, velhinhas com seus poodles coloridos, prostitutas se oferecendo, pessoas de mochilas, pessoas de iPods, pessoas com guarda-chuvas, pessoas e mais pessoas, todas elas girando ao meu redor. Eu me sentia uma estrangeira. Na verdade, me sentia uma exilada. Não pelo lugar onde habitava, mas pelo que sentia estar habitando dentro de mim. Parada, diante de um cruzamento, olhando para a luz de um sinal vermelho. Eu sabia que não encontraria as respostas às minhas perguntas naquele semáforo. Eu nem sabia quais perguntas eu estava me fazendo daquela vez. Só uma sensação de inutilidade e um sapo enorme preso na garganta, que eu experimentei pela última vez quando me percebi adulta. Talvez aquilo fosse apenas uma ressaca moral. Ou então, tristeza. É isso. Tristeza. Uma leve letargia mantinha meu coração batendo, meus pulmões respirando e só. Eu estava resumida a uma mera massa humana, ou a um organismo tão simples que mais parecia uma bactéria. Eu tinha o universo inteiro dentro do meu peito, mas os meus ombros doíam demais para suportar o peso daquilo. Aquela estagnação durou apenas alguns segundos,
mas que os meus sentidos perceberam como se fosse uma eternidade e meia. Eu era incapaz de ouvir qualquer barulho que fosse. E de longe, só podia ouvir o barulho do meu motor interno me dando comando de fuga. Eu queria sair fugindo ou perseguindo. Parecia que eu estava perseguindo algo muito precioso. Parecia algo muito precioso dentro de um peito que quase explodia de tanta oxigenação. Eu devo ter subido uns 2 ou 3 quarteirões sem sentir um pingo de cansaço ou insanidade que fosse. Até que algo mais forte do que eu me parou. Só sentia o calor do asfalto no meu rosto. E na minha boca, o gosto do sangue que saía dos meus dentes. Ao meu redor, pessoas falavam coisas que eu era incapaz de compreender. Julgavam meus atos, diziam que eu estava bêbada, que eu era louca. E eu lá, esticada no meio-fio, tinha certeza que não era nada daquilo. Provavelmente, aquela era a primeira vez nos últimos tempos que eu tinha certeza absoluta de que eu não era nada daquilo do que estavam falando. Então, uma felicidade mórbida tomou o lugar daquele sapo que teimava em estar na minha garganta. Me levantei, negando a ajuda daqueles mesmos desconhecidos que me julgavam, e olhei ao redor para me situar. Eu estava no lugar da cidade que eu mais gostava. Uma avenida enorme, que mais parecia uma corredeira de carros, margeada por um universo de prédios imensos. Ali, a luz do sol quase nunca tocava as calçadas. Pode parecer bizarro, mas há tanta beleza nessa metáfora. Voltei para casa em passos lentos. E no mesmo espelho de sempre, eu vi um rosto cortado, machucado, mas visivelmente vivo. E notei que não faz sentido inventar problemas onde eles não existem. Problemas agora teria eu, com 15 pontos do lado de dentro da boca. 15 pontos! Entrei pela porta da frente, sem o menor medo de causar impacto. Na verdade, eu queria causar um impacto tão grande que seria capaz de levantar um tsunami onde os meus pés tocassem. Havia tanta mágoa dentro de mim que isso me dava um ar de opulência que eu nunca tive. Eu não queria dizer nada. Queria apenas fluir entre os espaços como um espectro. Pobre de mim. Medo de reencontrar os meus assuntos inacabados. Ou então de perceber que a minha popularidade já não é mais tão inabalável quanto antes. Futilidades, só isso. Na verdade, era apenas o meu ego querendo um pouco de reconhecimento. Afinal, eu sou insegura pra caramba. Metade do tempo pareceu um sonho. A outra metade pareceu um pesadelo. Eu tinha na minha frente passado, presente e futuro. Tudo isso misturado no rosto de uma única pessoa. Mas dessa vez, eu tive coragem de dizer sim. E automaticamente levantei ao meu redor uma verdadeira muralha, querendo colocar inclusive um aviso de cuidado, risco de morte. Mas só para variar, era tudo mentira. Tudo. Sempre mentindo, sobretudo para mim. E tem gente que ainda acredita. Eu não acreditaria.